A palavra de Deus adverte que o coração ele é enganoso e mais corrupto do que todas as coisas. Quem pode acreditar nele? Então, você tem que aprender a controlar o seu coração. Os impulsos, a vontade, o domínio próprio é dado pelo poder do Espírito Santo. Bom, hoje, Isaías 57, vamos pedir antes de tudo que Deus nos conduza nessa jornada pela palavra dele. Senhor, eu peço em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo que o Senhor fale conosco através dessa palavra de hoje, de Isaías. Senhor, que a tua palavra seja tão viva e tão cortante e penetrante que entre no mais profundo do nosso ser e nos liberte, principalmente de nós mesmos. Amém. Versículo 1 do capítulo 57 de Isaías. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O comentário diz: o justo é levado antes do mal. Diante da invasão babilônica, a nação sofreria com a violência extrema e com a destruição do templo e de todo o serviço sagrado, o que acrescentaria ainda mais dor àqueles que eram fiéis. Por isso o Altíssimo permitiu que muitos dos seus servos morressem sob o comando de líderes perversos. Esse era um escape de Deus para que eles não sofressem nas mãos dos estrangeiros. A repreensão do profeta se deve à insensibilidade do povo ao ver o sofrimento dos justos. Homens de uma fé preciosa e uma conduta íntegra eram rechaçados e preteridos pelos religiosos, mercenários indolentes e hipócritas. Por causa desses atalaias cegos, a nação estava cheia de abominação, e em vez de serem confrontados e mortos, eles eram respeitados e honrados, sem que alguém o considere. Descreve como os homens de Deus estavam sendo tratados. No entanto, se não havia consideração por eles na terra, haveria no céu. Um exemplo disso aconteceu na morte de Estevão. Antes mesmo de ele ser apedrejado, o Senhor Jesus se levantou do seu trono para recebê-lo. Atos 7:56 registra isso e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aqui está a razão, a explicação bem simples do porquê às vezes nós vemos pessoas tão justas morrerem. E a gente se perguntar: meu Deus, mas era tão jovem, poderia ter vivido mais tempo, mas está aqui, é levado antes do mal. E graças a Deus, porque o principal não está nessa vida, a razão não está nessa vida, a razão está na vida eterna. Se aquela pessoa está salva e ela morreu salva, graças a Deus. Chegou no céu, chegou em casa antes de todo mundo. Então, você tem que começar a considerar não mais a vida neste mundo, mas a vida eterna. Ela é a principal. O nosso foco principal não está nas conquistas, nos bens, nos títulos, mas na vida eterna com Deus. No 2. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na retidão. O comentário do 2 diz: entrará em paz. A morte dos servos poderia ser causada por perseguições e por dores, mas ela acenava para a maior conquista deles, a salvação. O justo entra em paz na eternidade, pois as riquezas e os conflitos na terra não conseguem roubar a honra que o Senhor tem reservado para ele. O melhor fruto da fé é a justificação, acompanhada da certeza de que o fiel poderá viver seus momentos finais sem medo da morte ou do seu destino vindouro. Me fez lembrar agora daquelas arenas, aqui mesmo em Roma, na Itália. Ali foi palco de, por exemplo, muitos cristãos que foram mortos, queimados vivos, foram crucificados e queimados. Muitos outros, por não negarem a fé em Jesus, foram deixados ali e soltos leões famintos que os devoraram. Pessoas que morreram, serviram como tochas no meio da rua para iluminar a rua. Enfim, um inferno aconteceu. Perseguições atrozes aqui na Europa, em todo o mundo,
por causa de cristãos verdadeiros. A Bíblia, então, era proibidíssima. Mas aí, olha só que interessante, né? Entrará em paz, descansarão nas suas camas, o que houver andado na sua retidão. Muitos naquela época, ao verem essas pessoas morrerem, mas sem negar a fé, muitos deles morriam cantando hinos, né? Mesmo em tremendas dores, mas mesmo assim louvando e glorificando a Deus, porque não se achavam dignas de sofrer por Cristo. Hoje em dia as pessoas não aceitam sofrer por causa de Cristo, perseguições, difamações e etc. Então, aquelas pessoas que estavam assistindo aquele espetáculo iam para ver com raiva, né? Porque motivado pelo ódio, pela disseminação de uma ideia falsa sobre o Senhor Jesus, ia lá para ver os cristãos morrendo. Mas eles eram tocados pelo testemunho que eles davam em meio à morte. Quer dizer, eles não consideravam a vida deles nesse mundo, eles consideravam, acima de tudo, a vida eterna. E eles sabiam que aquilo ali ia durar pouco, né? Aquela dor, aquele sofrimento iria acabar e eles iriam entrar no descanso, como diz aqui, descansaram em suas camas. Quer dizer, assim como o Senhor Jesus prometeu ir preparar-nos lugar, eles sabiam que teriam lugar nos céus com o Senhor Jesus. Então, hoje em dia as pessoas perderam esse foco, né? Então elas não aceitam ser contrariadas, elas não aceitam passar por injustiças, elas não aceitam viver precariamente, elas não aceitam a injustiça de outro, principalmente dentro da própria igreja. Então elas começam a olhar para isso e se afastam. Hoje o número de pessoas desigrejadas tem crescido assustadoramente. São pessoas que dizem que não precisam estar num lugar físico para adorarem a Deus, porque elas podem adorar em qualquer lugar. Mas é o maior engano das pessoas que hoje estão fora da igreja. Elas se afastaram de Deus, na verdade, ainda quando estavam dentro da igreja. E hoje, agora, fora da igreja, pior ainda. No 3. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoreira, descendência adulterina e de prostituição, de quem deveis o vosso passatempo, contra quem escarcareis a boca e deitais para fora a língua. Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Quem vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são as tua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantando pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. E de trás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim. E subiste, alargaste a tua cama e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama onde quer que a viste. E foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abatestes até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoecestes. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses. Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntastes, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplaina a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O comentário do 15, habito também com o abatido e o contrito de espírito.
Não há categoria para classificar ou dimensionar a grandeza do Altíssimo. Ele é infinitamente superior a qualquer criatura, nação e até mesmo ao universo. Além disso, o Todo-Poderoso é Senhor e habita no mais alto céu da eternidade, de eternidade a eternidade. No Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Continuando no comentário, seu nome é santo e detentor de toda autoridade. Esses atributos contrastam com a fragilidade e a insignificância do ínfimo ser humano. Mas embora Deus transcenda a tudo e a todos de forma extraordinária, ainda assim ele se condescende com o contrito, aquele que está quebrado, moído e pisado pelos seus pecados, e com o abatido, aquele que está aflito e quebrado pelas adversidades. Deus tem tanta compaixão pelo sofrido que se coloca como se estivesse vivendo junto a eles. O desejo de estar bem próximo do ser humano ficou evidenciado quando o Senhor habitou no tabernáculo e no templo. Êxodo 25:8, ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Concluindo o comentário do bispo, veja que todas as qualidades de Deus não são barreiras para ele descer ao lado e retirar de lá quem clama por socorro. Aqueles que se agarram a ele recebem vigor espiritual e físico para lutar e vencer diariamente. Veja que perfeito, né? Esse versículo, ele fala, habito no alto e santo lugar. Então ele identifica onde ele está, mas ele fala que também habita com o que está contrito, abatido de espírito. Quer dizer, essas pessoas que se sentem assim, e por isso justifica o que o Senhor Jesus disse, eu vim para o que está doente, não para os sãos. E aí ele falou, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, essas pessoas, elas são identificadas ou estão tão próximas de Deus como ela nunca poderia imaginar. Quem está bem tem que ter o cuidado para não cair. Você olhando os evangelhos, por exemplo, onde Jesus andava? Jesus andava nos palácios, né, com os fariseus, com os reis, com Pilatos, com Herodes. Onde Jesus andava? Com os doentes, na rua, nas praças, naqueles lugares onde havia pessoas sofridas, nas aldeias, nas ruas. Quer dizer, ele não estava dentro dos palácios, ele estava nas ruas, abençoando, curando as pessoas. Então, se você está vivendo uma situação que você está angustiado, você está triste, você está sendo pisado, injustiçado, você foi largado, abandonado, pisado, você está se sentindo rejeitado, saiba que Deus está muito perto de você. Só você agora dobrar seus joelhos, ou deitado na cama, ou em pé, não importa a posição. Você falar, meu Deus, se isso é verdade, então me prova isso agora, me dá um alívio, descanso a essa dor que eu estou sentindo. Faça uma prova com Deus. Para o vídeo aí e vai fazer isso agora. Continuando aqui no 16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Quer dizer, lembra, em Gênesis nós lemos isso, né? Que Deus não contenderia com o homem. O homem ele continua pecando, né? Seguindo o caminho contrário à vontade de Deus. 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me, indignei-me. Contudo, o rebelde seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e o sararei e o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. E dando já continuidade para Isaías 58, diz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O comentário diz, levanta tua voz como a trombeta. O Todo-Poderoso ordenou que o profeta confrontasse o comportamento pecaminoso do povo publicamente, mas isso deveria ser feito de forma clara e inconfundível.
Ao bradar, Isaías deveria confrontar a maneira hipócrita como as pessoas estavam vivendo. Elas professavam a fé somente como uma mera formalidade religiosa, pois aparentemente cultuavam o Senhor, mas em sua conduta violavam completamente os seus mandamentos. Cremos que a palavra de Deus deve ser proclamada hoje com o mesmo empenho, com a mesma clareza e com a mesma força que no passado, pois milhões de pessoas continuam caminhando rumo à destruição, como Judá. Por isso que eu comecei o vídeo falando sobre o coração que é enganoso, porque a pessoa que se deixa guiar por ele começa a ser enganada por ele. Ela consulta o coração e o coração diz que está tudo bem, quando na verdade ela escolheu a porta larga, ela escolheu o caminho largo, espaçoso, e ela está sendo conduzida à morte. Então, quando você vem para a igreja e aquele pastor está sendo usado, às vezes até para puxar a orelha, para ser mais duro, mais incisivo na palavra, saiba que é Deus tentando chamar a atenção sua ou de quem quer que seja para a salvação. No 2, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Comentário do 2 e 3. Jejuamos nós e tu não atentas para isso. A repreensão de Deus continua, visto que as pessoas jejuavam muito e se afligiam, na expectativa de se livrarem das consequências de seus pecados. No entanto, não se convertiam. Embora o jejum seja uma forma de devoção ensinada na palavra, não garante resposta para aqueles que seguem na teimosia dos seus corações. Os judeus iam aos cultos públicos, faziam seus sacrifícios e pareciam justos, mas o Senhor sabia que eles não eram fiéis. O deleite daquelas pessoas estava na sua religião e não em obedecer a Ele. Sabemos que a religião tem o poder de provocar no homem uma sensação de segurança e bem-estar. Além disso, por praticá-la, muitos se acham melhores que as demais pessoas, como mostra a parábola do fariseu e do publicano, proferida pelo Senhor Jesus. E vale a pena a gente ler. Lucas 18, 9 ao 17. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então, só lembrando você, quem era o fariseu? O fariseu era aquele religioso, extremamente zeloso pela lei e pela palavra de Deus. O publicano era considerado tipo marginal, um delinquente, uma pessoa má. O publicano, ele era o cobrador de impostos. Então, aqui você já entendeu a diferença entre os dois. No 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E quando ele fala como menino, ele está dizendo sobre a inocência, como uma criança inocente que aceita, que se entrega, que se rende, que se lança nos braços do seu pai. Continuando no comentário do bispo, de igual modo, quantos vivem enganados como as pessoas daquela época, porque se envolvem em diversas atividades na igreja, se apegam a pessoas e a liturgias ou se emocionam com os cânticos, mas continuam perdidos espiritualmente.
são fiéis à sua denominação, cumpridores de deveres e ainda assim não experimentaram a alegria da salvação. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo a esse respeito do jejum e sobre isso. É tão forte, né, essa passagem, essa parábola do fariseu e do publicano. Ela nos toca muito, né? Quem realmente nasceu de Deus ou quem quer nascer de Deus, essa parábola ensina como nós devemos entrar na presença de Deus, como nós temos que ser perante Deus. Bom, espero que o Espírito Santo tenha lhe tocado e falado com você também. Você gostou? Põe o seu gosto. Põe nos comentários que Deus falou consigo. Manda esse vídeo para alguém, tá bom? E fique bem, fique com Deus.